E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre o 11º dos 12 princípios fundamentais da animação, que é o princípio Solid Drawing, que no Brasil nós conhecemos como o princípio do desenho volumétrico. Quando a gente fala de desenho volumétrico, claramente tem uma relação com a ideia de volume. O volume é a quantidade de espaço que um corpo ocupa no ambiente. Então tem relação com ele ser mais fino ou mais grosso. É a quantidade de matéria, de massa. Massa como se fosse a massa de bolo mesmo. Se ele tem muita massa, é um bolo grande, ocupa muito espaço. Mas se é um bolo com pouca massa, é um bolo que vai ficar pequeno, fino. Então, tem essa relação com o tamanho, o volume, o espaço que o corpo ocupa em um ambiente. Esse princípio tem principalmente a relação com a ideia de perspectiva e profundidade. Qual peso teria o seu personagem? Ele tem profundidade? Ele tem equilíbrio? Como ele ficaria de lado em todos os seus ângulos? Você tem que pensar sempre num desenho de maneira tridimensional, mesmo que você esteja trabalhando com uma animação bidimensional. Mesmo que seja feito num 2D digital ou num papel, você tem que fazer um personagem que simule a ideia do volume. Como ele ficaria de lado ou olhando de cima? É sempre bom pensar em todos os ângulos de um personagem. A ideia é sempre ter em mente o desenho em um ambiente tridimensional, com luz, com sombra, com perspectiva, independentemente da técnica que vai ser a sua animação, o seu personagem precisa ter volume, senão ele vai ficar parecendo uma placa de papelão recortada. Uma dica interessante é sempre usar os sólidos, as formas geométricas tridimensionais, logo no começo da composição do seu personagem. Então, se você vai fazer uma cabeça, é mais interessante você sempre pensar em usar uma esfera do que um círculo ou um cubo em vez de um quadrado. Assim, a composição do personagem vai ser desde o início pensado com volume. Você também pode acrescentar camadas no seu personagem, como dobra nas peças de roupa, questão de tecido. Isso também vai sempre deixar o seu desenho menos plano e com um movimento, um volume. Essa ideia também se aplica para o cenário. O seu personagem não pode ficar colado ao fundo, porque isso fica ruim para assistir, acaba misturando as informações. Então, o cenário, como eu disse, mesmo que seja numa animação bidimensional, uma animação 2D, você precisa sempre aplicar a noção ou simular a noção de profundidade, trabalhando principalmente luz e sombra e perspectiva. A luz e sombra é muito importante também no desenho volumétrico, porque se você pensar num desenho mesmo, um desenho num papel, se você faz um sombreamento no desenho, ele já simula a noção de volume. E a noção de perspectiva é sobre permitir que você trabalhe proximidade ou afastamento da câmera, o tamanho dos objetos no cenário. Tudo isso é a questão da perspectiva.
Então, luz e sombra, perspectiva, profundidade, volume das coisas, tudo isso faz parte do desenho volumétrico. Hoje em dia, a maioria dos softwares faz esse trabalho para você. Alguns, inclusive, têm um botão específico para criar um ambiente 3D, em que você vai apenas mudando as câmeras, o enquadramento e verificando como está sendo feita a sua composição. Mas independentemente disso, você precisa sempre saber as noções principais de perspectiva e principalmente fugir de simetrias. Na perspectiva de um rosto meio de lado, um pouco de perfil, ele não é simétrico. A parte do rosto que vai estar mais atrás em relação à câmera vai ser menor do que a que está mais à frente. Então, se o personagem está um pouquinho de lado, um olho vai ser menor do que o outro. Uma mão apontando em direção à câmera precisa de muito estudo de perspectiva. Nem mesmo o nosso corpo é completamente simétrico. Tanto é que um pé quase sempre é ligeiramente maior do que o outro. É interessante sempre evitar assimetrias também na posição do personagem, ou seja, animar os dois braços e as duas pernas fazendo o mesmo movimento. Isso dá uma sensação estranha de bidimensionalidade. Tentar manter a dinâmica dos movimentos, onde cada membro executa individualmente uma ação, dá a ideia de volume, senão parece que você simplesmente espelhou os movimentos em ambos os lados, e essas simetrias ficam muito estranhas. É preciso sempre estar atento ao volume, à perspectiva dos seus personagens e dos seus cenários, e fugir sempre das ideias de uma imagem plana e simétrica. E com isso, chegamos ao fim de mais uma unidade. Espero que tenham gostado e entendido o que é o princípio de número 11 dos 12 princípios fundamentais da animação. Obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!